Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Bom estarmos aqui, né? Mais uma tarde. Aleluia. Tarde da bênção. Glória a Deus. 5 de maio já, né? Aleluia. Quase meio do ano. O tempo tá passando rápido. Glória a Deus, né? Precisamos estar mais vigilante, né, irmãos? Na presença do Senhor, porque o tempo são remidos nesses dias, porque tá passando rápido. Nós precisamos, né, nos colocar na vontade de Deus, depender somente dEle, esperar somente por Ele, porque é dEle que vem, né, todas as coisas. Amém? Eu louvo a Deus nessa tarde por estar aqui na presença do Senhor. Eu, meu esposo aqui, pastor Luiz, já tenho sempre falado, né? Participamos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aqui em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1167, na nossa sede. Glória a Deus, né? Estamos aqui servindo o Senhor. E é motivo de alegria, né? Estarmos nessa live, nessa tarde. A paz do Senhor, irmão Val, Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, família, em nome de Jesus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, pela tarde, né, já que Ele tem nos dado, eu louvo a Deus por isso. Boa tarde, Deus abençoe, irmão Adilson, Deus abençoe você, seu trabalho, né, sua casa, sua família, não tenha esquecido de orar por você, viu, seu trabalho, sua família, glória a Deus, né, que Deus te abençoe, viu, em nome de Jesus. Amém, vamos estar orando sim pelo seu trabalho, né, pela sua casa, sua família, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, queridos, é motivo de alegria, né, porque é Deus que nos dá mais uma oportunidade de poder chegarmos até aqui, nessa live, 15 horas da tarde, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quero ler alguns versículos da palavra de Deus nessa tarde, uma breve meditação. Aleluia, nos Salmos de número 124. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eu vou estar lendo todo o Salmo 124, né? Eles são 8 versículos. Glória a Deus, aleluia. Diz assim os Salmos de número 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, ó Israel, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado as torrentes, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nos deu e nos fez livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus, né? Que salmo maravilhoso, Salmo 124. Aqui o nosso Deus é o nosso Deus protetor, o nosso Deus libertador, né? Ora, diga Israel, se não for o Senhor que está, né? Vamos colocar na primeira pessoa, do nosso lado. Quando as coisas ficam ruins, quando as dificuldades vêm, quando os momentos difíceis chegam, quando a adversidade acontece, ora se não fosse o Senhor que esteve e que está do nosso lado. Ora diga, né, irmãos? Porque nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para agir e fazer muito, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Paz do Senhor, pastor José, Deus abençoe, amado irmão, pastor querido, né, sua casa, sua família, Deus abençoe. Então nós vemos aqui nesse salmo que o nosso Deus, Ele é aquele que cuida de nós, aquele que guarda, né, a nós. Aleluia.
Porque aqui no versículo 2 fala assim: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado quando os homens, eu vou colocar, quando o inimigo, né, irmão, se levanta contra nós, se não for o Senhor que nos sustenta, que nos ajuda, que guarda, que cuida de nós, onde nós estaríamos, não é verdade? Se a coisa não está muito boa, ficaria pior. Se está bem, pode acontecer algo que às vezes a gente se entristece, mas o Senhor, Ele está do nosso lado. Ele está cuidando do nosso lar, da nossa casa, dos nossos entes queridos. Ele está cuidando de nós todos os dias. Porque nós sabemos que muitas coisas sobrevêm. Porque nós sabemos, irmãos, que os dias são difíceis. Os dias são maus, né? E o inimigo, ele não tem cessado de trabalhar. Ele tem feito coisas, né, para tentar nos tirar a paz, nos tirar a alegria, nos tirar da presença do Senhor. Mas nós podemos confiar nesse Deus, que é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege, aleluia, a nós todos os dias. Então que nós possamos confiar nesse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e saber que é dele que vem, aleluia, a nossa providência. É dele que vem o nosso socorro, aleluia, bem presente, né? Porque aqui fala que se não fosse o Senhor, né, aconteceria coisas piores talvez. Mas Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. E você, eu, fazemos parte daqueles que Deus cuida. Então não se preocupa com as diversidades das coisas que às vezes acontecem. Talvez você hoje está passando momentos difíceis, mas saiba que o Senhor é o teu protetor. Ele é o guarda da sua casa, da sua família. É Ele que cuida de você, Ele que cuida dos seus entes queridos. Porque aqui, quando este salmo, né, o salmista aqui, Davi, falou sobre isso, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens, ou então quando o inimigo se levantou contra nós, ele nos teria engolido vivos. Mas até aqui eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Que você possa dizer isso nessa tarde. Esta palavra, né, Ebenezer, significa até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então que nessa tarde nós possamos confiar que este Deus protetor, este Deus libertador, que nos libertou, né, das armaduras que o inimigo tinha colocado sobre nós, o peso que o inimigo tinha colocado sobre nós, o nosso Deus nos libertou, nos resgatou da maldição do pecado que havia sobre nós, que era a morte. Mas durante ali a cruz, onde Jesus nos resgatou, nos dando vida, aleluia, com a sua morte, morte de cruz. E nessa tarde nós podemos dizer que somos livres para adorar, para exaltar esse Deus Todo-Poderoso, que tem o poder no céu e na terra. Por isso aqui ainda ele fala assim, ó, no versículo 7 do Salmo 124, diz assim o Salmo 124, versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, aleluia. Então o passarinheiro que não quis nos tragar, quis nos tampar a boca, quis fazer com que nós parássemos, mas o Senhor é aquele que nos dá força, aquele que nos anima, aquele que está conosco todos os dias, porque irmãos, luta nós temos aqui, né? Paz do Senhor, irmã Ercília, Deus abençoe a casa, a irmã, toda a sua família, irmã Vilma, Deus te abençoe, amada, sua casa e família. Como eu dizia, irmãos, lutas nós passamos aqui, dificuldade, coisas que nos entristecem, mas jamais eu vou abaixar a minha cabeça, jamais eu vou dizer que eu estou desanimada, estou desfalecida, não. Com Jesus, a Bíblia diz, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Eu posso estar triste, eu posso estar abatida, mas jamais desanimada.
jamais de cabeça baixa. Não, porque eu sirvo um Deus grande, um Deus que é poderoso, um Deus que tem o poder no céu e na terra. Por isso aqui nessa tarde o salmista dizia: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado quando os homens, quando o inimigo se levantou contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Mas graças a Deus que eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que move céus e terra, aleluia, para proteger os seus. Aqui o salmista diz assim, né? Deus é o nosso protetor, o nosso libertador, é aquele que nos guarda, que nos livra. Queridos, não confie naquilo que o homem fala, mas confie somente em Deus, na palavra de Deus, naquilo que Ele tem colocado, aleluia, para nós, colocado para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Aqui também tem entrado outras, né, pessoas. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Alcina Abreu, glória a Deus. A Clarice Tessa, Deus abençoe. A Anícia Freitas, Deus abençoe. Cada irmão que está conosco nessa tarde, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos, as irmãs, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Queridos, confia no Senhor, porque olha no versículo 8 do Salmo 124, diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então confia só no Senhor, não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para a dificuldade, porque foi Deus que nos salvou através da pessoa de Jesus Cristo. Então aquilo que vem sobre nós, irmãos, nós temos que não olhar para a dificuldade. Tá difícil? Glória a Deus. Tá mais ou menos? Glória a Deus. Tá fácil? Glória a Deus. Irmãos, em todo tempo, vamos glorificar esse Deus que tem o poder no céu e na terra, que livrou Israel de todos os empecilhos que havia, que livrou os servos dele do passado, que livra os servos deles hoje, como livra nós também. Irmãos, nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu. Não deixe as coisas aqui da terra, aleluia, tirar você da presença do Senhor, te entristecer, te desanimar. Não deixe, porque você não faz parte desse povo que mora aqui na terra. Nós fazemos parte de um povo, e de um povo que vai morar no céu. E este povo que vai morar no céu, ele tem que estar com a cabeça erguida, indo à frente, porque nós servimos um Deus que é o protetor, que é o libertador da nossa alma, aquele que cuida e protege de nós, protege a nossa casa, a nossa família, se assim nós confiarmos, irmãos. Não adianta olhar para a direita e a esquerda, tá acontecendo isso aqui, tá acontecendo aquilo ali, não adianta. Olha para Jesus, foi Ele que te libertou, que te salvou. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração, tristeza no seu coração. Não deixe. Você serve um Deus de alegria, de paz, de gozo. É isso, querido. Se eu viesse aqui reclamar das coisas que têm acontecido sobre a minha vida, queridos, misericórdia. Dessa maneira nós não podemos mostrar da cara a tapa, não. Nós temos que erguer a cara e ir para frente, lutar. Enquanto temos fôlego de vida, este fôlego de vida quem te deu foi o Deus que nós servimos. E é Ele que eu sirvo. E é Ele que eu quero honrar com a minha vida, com a minha pessoa. Honrar porque Ele me libertou, me salvou das coisas ruins desse mundo. Então eu vou olhar para as coisas desse mundo que me entristecem? Não. Eu quero me alegrar no Senhor, regozijar na presença dEle. Tá difícil a situação, querida? Coloque um louvor, cante louvor ao Senhor, louve a Ele. E você vai ver cada dia a situação mudar na sua casa, na sua família, em você mesmo. Em redor da sua família, em redor da sua casa, em redor aonde você vive, aonde você anda. Eu sei que não é fácil, provas, lutas que passamos. Jesus tem misericórdia, não é verdade? Quantas vezes a gente fala isso para Ele? Deus, Senhor, eu não estou aguentando. Mas saiba que o Senhor, Ele cuida de você. Você é precioso, você é preciosa para Ele. Então não deixe o inimigo colocar derrota na sua frente, não. Não olha para isso, não. Olha para a vitória, que mais à frente você tem
aleluia, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nessa tarde, esta palavra, Salmo 124, aleluia, se não fora o Senhor que esteve do nosso lado todo esse tempo, né? Aonde nós poderíamos estar agora? Prostrado? Paulo falava isso, né? Prostrado, mas não desanimado, abatido, mas não desfalecido. É assim que nós temos que ser, querido. Se você é um servo, uma serva do Senhor, é dessa maneira que você tem que se portar na presença de Deus. Jamais abaixar a guarda. Jamais, né? Aleluia, porque você serve um Deus grande, um Deus que é todo poderoso, criou o céu e a terra, tudo pertence a Ele, tudo Ele domina, tudo Ele tem o controle. Guarda isso no seu coração nessa tarde, amém, querido e querida? Louvado seja o nosso Deus. Paz do Senhor, irmão Tessa, Deus o abençoe, em nome de Jesus, sua casa, família, né? Aleluia, louvado seja o nosso Deus, queridos. Esta é a palavra. Deus é bom, Deus cuida de nós, amém? Vamos orar nesse momento, né? Vamos pedir os nossos pedidos de oração para orarmos, né? Para nossa casa, nossa família, nossos irmãos amados, aqueles que nós amamos. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu preciso de oração, irmãos. Meu pastor aqui, pastor Luiz, também precisa, né? Nós precisamos, glória a Deus. E você também, né? Eu creio, glória a Deus, né? E o meu irmão Moacir, né? Minha casa ali, casa do meu irmão, minha cunhada, todos ali precisam de oração. A casa da minha irmã Luci, toda a família da minha irmã Luci precisa também de oração. A minha irmã Márcia, sua casa, toda a família da minha irmã Márcia precisa de oração. Da Simone, minha sobrinha, seu esposo Luiz, toda a família da minha sobrinha. A Andréia, que está conosco, toda a família, irmão Robson aí, todos, né? Que Deus dê a providência total ali na vida da Andréia, do Robson, família, em nome de Jesus. Pelos meus tios ali, Delfino, tio Tito, tio Nori, meus primos, todo, minha parentela precisa de oração. Irmão Márcio Oliveira, continua orando pelo nosso irmão, restauração total. Que Deus cuide dele, da família, irmã Rose, pela Cláudia. Vamos continuar orando pela restauração da saúde da irmã Cláudia. Pelo José Ferreira, o presbítero também, que passou pela cirurgia, ainda está internado. Continuar orando por restabelecimento dele total. Pelo irmão Bento, irmã Cida, todos a família do irmão Bento, irmã Cida. A irmã Alcina, né, sempre pede oração pelos filhos, libertação, restauração, porta de trabalho. Em nome de Jesus, toda a família da irmã Alcina, sua mãe, seu irmão, toda a família. Pela irmã Ercília também, toda a casa da irmã Ercília, família, todos os filhos, netos, bisnetos ali em Campo Grande. Pela prima Tânia e Terezinha, né? Esses dias a Terezinha não estava bem, um pouquinho passando por um momento de gripe forte. E vamos orar também pelo filho da irmã Denise, né? Precisa de libertação. Pelo Marilene, toda a casa da irmã Marilene, pela irmã Naide, Beth, toda a família, pelo Benedito Job, precisa também de oração, saúde, pelo Éder Job, também precisa de libertação. Ricardo, da nossa prima Tiana, libertação também. Pela irmã Francisca, toda a família, sua filha Luciana, o seu filho Levi, pelo Edson, Priscila e sua filhinha ali de Venceslau, pela Silvanete, família, né, o pai dela, Antônio, pela Vechou, os irmãos Júnior, irmã Cleusa, toda a família, vários irmãos que precisam de oração, que às vezes não tem pedido aqui na live, né? Eu creio, irmão Testa, irmã Clarice, que Deus o abençoe, irmão Olímpio, Deus abençoe, amado, também sempre pede oração para um tio que é acamado, vamos orar. Os demais irmãos que estão conosco, Deus os abençoe em nome de Jesus. Não vamos esquecer, irmãos, de orar pelo Brasil, pelo país ali, Israel, por aquelas guerras ali, que Deus tenha misericórdia. Orar pelos missionários a campo, né? Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa tarde, né? Vamos orar nesse momento, colocar as nossas vidas na presença desse Deus que tem todo o poder no céu e na terra, como eu li no Salmo 124 nessa tarde. Deus é o nosso protetor, aleluia, o nosso libertador, graças a Deus, né? Que hoje somos livres da maldição do pecado, hoje podemos ter paz, alegria do Espírito Santo em nossos corações e poder propagar a palavra do Senhor, amém, queridos? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais uma rica oportunidade que o Senhor tem me dado, tem dado a nós, de chegarmos nessa live, Senhor, mais uma tarde da bênção. Obrigado, Jesus, pela sua presença, pelo seu grande amor, pela palavra que o Senhor já deu para nós nessa tarde. Que o Senhor coloque as suas mãos de poder sobre cada lar desses irmãos, irmãs, famílias, homens, mulheres que estão comigo, que vão estar em um outro momento, que vão participar dessa live, que vão ouvir, assistir, que vão comentar, que vão compartilhar. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que tem o poder no céu e na terra, de quebrar todo laço, toda armadilha do inimigo agora, em nome de Jesus. Que saia do meio desta casa, deste lar, dê saúde a este homem, a esta mulher, restaura, Pai, esta casa. Deus, tenha misericórdia. Quantos lares passando por lutas, dificuldade, abre portas, entra com providência, Pai, em trabalho, na aposentadoria. Jesus, olha para este homem. Deus, Tu és Senhor, tem misericórdia, dê providência, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta essas almas, essas vidas que estão cativadas ali, ó Deus, na prisão. Às vezes, ó Pai, precisando de um alento, de uma palavra. Outros que estão, ó Deus, nos hospitais. Jesus, tem misericórdia, ajuda. Pelo poder do Teu sangue, aqueles que estão nos vícios de droga. Vício, Pai, que às vezes não Te agrada. Tem misericórdia, Jesus, nessa tarde. Alegra este homem, alegra esta mulher. Deus, Tu és Senhor Todo-Poderoso. Cura o Davi, Senhor. Liberta ele dessas enfermidades. Tira ele do hospital. Leva para a sua casa junto com seus familiares. Ajuda ali os seus pais. Ajuda a sua avó, Senhor, irmã Alcina, a que está sempre em oração pelo Davi. Ajuda essa família, Pai, pelo poder do Seu sangue. Nós oramos nessa tarde porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder no céu e na terra e controla tudo, Senhor. Está com as mãos estendidas, eu creio nesse momento para abençoar esta casa, para abençoar este lar, esta família. Ajuda, Pai, nessa caminhada. Coloca, Senhor, também as Suas mãos sobre a nossa nação, o Brasil. Pai, nós amamos esta nação, aonde nós moramos, Senhor, a nossa cidade. Trabalha com libertação. Liberta, Senhor, homens e mulheres. Liberta da idolatria, da feitiçaria, aquilo que não Te agrada. Deus, tem misericórdia de Israel, aquele povo, Senhor. Aquelas guerras, vidas mortas ali, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Os missionários a campo, levando a Tua palavra, muitas vezes sofrendo também até perigo de morte. Oh Deus, guarda e livra, Senhor. Protege, Senhor. Em nome de Jesus. Continua conosco ainda no decorrer dessa live, Pai. Protege a família. Guarda de toda investida do inimigo que caia por terra nessa tarde, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, a nós, àqueles que estão, ó Pai, na Sua dependência. Nós clamamos o Teu sangue e queremos, ó Pai, que o Senhor continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe, então, você nessa tarde. Continua aí conosco. Eu vou passar aqui para o pastor Luiz. Ele ainda tem uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Para nós. Amém. Glória a Deus. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes. Mais uma vez estamos aqui para podermos compartilhar mais uma porção da palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Palavra maravilhosa que a Ivone trouxe aí para nós, onde o salmista relata que o Senhor é que está ao nosso lado. E quando o Senhor está ao nosso lado, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, diz: agindo eu, quem impedirá? Amém, irmão? Esta palavra, ela nos traz confiança. E é sobre confiança que eu quero falar nessa tarde. Aqui no Salmo 27, versículo 1, a palavra do Senhor diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida.
de quem me recearei? É isto, irmão. Aprenda a confiar no Senhor, a depender somente de Deus. Porque quando Deus, ele age, ninguém pode impedir. E o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, diz: agindo Deus, quem impedirá? Deus quer agir em seu favor. Deus quer agir em nosso favor. E quando Deus age, ninguém pode impedir. E o próprio profeta Isaías, ele relata que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos ajudar. E nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir a sua oração. Ele conhece e sabe da sua necessidade. Para isso, faça o que o apóstolo Tiago ele nos ensina, a chegar mais a Deus. Achegai-vos a Deus e Deus chegará a você. E quando Deus está conosco, conforme essa palavra que a Ivone trouxe para nós, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar. E aqui o salmista no Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Meu irmão, é esta confiança que nós temos que depositar em Deus. Por quê? Porque estamos sujeitos a experimentar situações que nem de longe ameaçam a nossa vida, como um terremoto, mas que pode ser extremamente assustador e estressante lidar com alguém complicado no nosso dia a dia, na nossa caminhada, como um filho, um cônjuge ou um colega de trabalho e tantos problemas que surgem na nossa caminhada. Assumir certa responsabilidade, encarar o desafio diário de uma desordem, seja ela alimentar ou um vício, sem contar o estresse no ambiente de trabalho, isso faz que a nossa fé ela se abala, em que nós nos entristecemos e que o inimigo muitas vezes quer que nós nos abatemos. Mas é aí que nós temos que aprender com o salmista, onde ele diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Esta confiança, irmão, é que nós temos que depositar em Deus, através da nossa fé. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esta confiança que Deus ele espera de cada um de nós, é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que confiar que Ele é galardoador daquilo que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, que Deus ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer em nosso favor, para que a providência, ou seja, a vitória, aconteça na nossa vida. Seja ela na área da saúde, seja ela na área da família, na área das finanças. Meu irmão, esse Deus que nós servimos é o dono do ouro e o dono da prata. É o Deus que abre porta onde não há. É o Deus do impossível, o Deus que faz
milagre. É somente Ele. Não tem outro Deus que possa ser comparado a Ele. Por isso, tenha confiança, dependa dEle, que Deus vai agir. Ou seja, mas por que tanta demora, pastor Luiz? Eu quero te aconselhar, saiba esperar com paciência no Senhor. Lá no Salmo 40, versículo 17, o salmista, ele relata: eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor, Ele cuida de mim. Ou seja, Deus, Ele não tarda. Deus é no momento dele, no momento certo, que Deus, Ele age em nosso favor. Por isso, confia e dependa dele, porque Ele está trabalhando em nosso favor, em nome de Jesus. Nós vemos aqui que as pressões no nosso dia a dia, em situações, seja ela sociais, desconfortáveis ou qualquer outra coisa que nos causa ansiedade, ela quer abalar a nossa fé. E é aí que nós temos que aprender, saber a confiar em Deus. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, ele relata que Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus, ele dá o escape, ou seja, a saída. Quem sabe hoje chegou a providência em seu favor. Quem sabe hoje Deus vai surpreender o seu coração. Nós vemos aqui, não importa qual seja a causa, a chave para a vitória é caminhar com Deus. Por isso, o salmista nos ensina a ter confiança, saber que o Senhor é a nossa luz e que Ele é a minha salvação. E a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? É esta confiança que nós temos que depositar em Deus. Não importa qual seja o problema, a vitória é caminhar com Deus. E faz bem você estar conosco nessa tarde, participando dessa live, esta palavra em que Deus tem para o seu coração. Por quê? Porque Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essas palavras em que Deus traz para o nosso coração, ela nos dá confiança na certeza em que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Quando lançamos a nossa âncora no Senhor, não somos arrastados pelas tempestades que ameaçam nos fazer naufragar. Por quê? Porque podemos dizer: eu sei em quem eu tenho confiado. A confiança, ou seja, saber confiar em Deus, é motivo de bênção e de vitória. Aqui em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 5, fala a respeito do rei Ezequias. Aquele que estava com aquela enfermidade de morte, e o profeta levou a mensagem para ele, e Deus acrescentou 15 anos de vida a ele. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, relata a palavra do Senhor, e a gente fica sabendo o porquê Deus acrescentou mais 15 anos de vida na vida do rei Ezequias. Por quê? A palavra do Senhor diz aqui: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, e entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, aqui
relata aqui em 2 Reis 18:5 que o rei Ezequias, ele confiou em Deus. Antes dele, não houve uma pessoa igual a ele. E depois dele, não houve outra pessoa igual a ele que soube confiar em Deus. É esta confiança que Deus espera de cada um de nós. O que falar de Jó? Jó, capítulo 13, versículo 15. Ele relata aqui: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. É esta confiança, irmão, que Deus, ele quer de cada um de nós, que dependemos do seu grande amor. Sentir medo não significa que Deus não está com você, que você está fora da vontade divina e que está se enfraquecendo espiritualmente. Meu irmão, todos nós somos sujeitos a isto. Por mais que nós oramos, por mais que nós temos fé em Cristo Jesus, passamos momentos em que muitas vezes o medo, ele quer abalar na nossa fé. Mas é aí que eu tenho que voltar para Deus. Ou seja, está na total dependência de Deus, sobre o cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus, ele cuida de nós de uma maneira tão grande, de uma maneira tão poderosa, que não cai um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade do Senhor. E nós vemos aqui que pode ser sentir medo, pode ser um sinal de que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, ou que algo está fora de ordem na sua vida. Mas uma coisa aprendemos aqui, que Deus, ele é a nossa força. Aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, o profeta Samuel relata: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É Deus, irmão. Eu não sei como que está o seu caminho, aonde muitas vezes o inimigo coloca tanto embaraço, mas uma coisa eu sei, que é só Deus que desembaraça. É só Deus que aprana os nossos caminhos e que nos sustenta com o seu grande amor, porque é aquilo que eu disse no livro do profeta Isaías 43:13, agindo Deus, quem pode impedir? Quando Deus age, ninguém pode impedir. E nessa tarde, Deus vai agir em seu favor, em nome de Jesus. O salmista, ainda aqui no Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Não foi isso que Deus usou a Ivone para trazer a palavra aqui no Salmo 124? Se não fora Deus que esteve ao nosso lado, o inimigo nos teria nos engolido vivo. Mas Deus, ele tem nos dado vitória. Deus, ele tem nos dado, vamos dizer assim, tantas coisas boas, tantos livramento de morte, né? Eu creio que o Robert deve estar acompanhando a gente, esposo da Andréia, lá no Paraná. Assim como o Senhor me livrou, né, de uma queda da moto, assim como o Robert também foi atropelado na rodovia,
está num processo de recuperação. Isso nós temos que entender que é Deus que tem cuidado de nós. Por outro lado, o inimigo que vem para roubar, matar e destruir, ele quer tirar a nossa vida. Mas Deus, ele tem prolongado a nossa vida. E isso é motivo de glorificarmos o Senhor. Isso é motivo de sermos gratos a Deus e saber confiar mais em Deus. Que Deus é que está no controle da minha vida. É Deus que está me sustentando com seu grande amor. Por quê? Porque eu creio que tem muitos projetos para serem concretizados nesta caminhada de fé, para que eu possa dar testemunho e poder glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos continuar nessa fé, confiando, sabendo que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos ajudar. E os seus ouvidos estão atentos a ouvir a nossa oração. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ainda ele vai mais além, dizendo: se a coisa está difícil, se a coisa está pegando, clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes, coisas impossíveis que você não sabe. Porque é só Deus que pode fazer. E Ele é a nossa luz. Ele é a nossa providência. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ou seja, de quem que eu vou ter medo, meu irmão? Se Deus está comigo, quem poderá prevalecer contra a minha vida? Nem Satanás, nem o diabo, como tentou tirar a minha vida, como tirar a vida do Robson. Por quê? Porque o Senhor, Ele é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Também pode ser uma indicação quando sentimos medo de ataque do inimigo ou uma advertência de alguma ameaça à sua segurança. Se o medo sobrevém sem nenhuma razão aparente, peça a Deus que mostre o que significa e de que onde ele vem. Essa madrugada mesmo, Deus me deu um sonho, uma revelação. Estive contando para a Ivone nesta manhã, aonde uma grande serpente coral estava num determinado lugar mansa, sendo criada, mas quando ela me viu, ela ficou furiosa. E eu estava com uma vara, e com aquela vara nós matamos, batendo na cabeça. Meu irmão, para matar o inimigo, a serpente, você tem que bater na cabeça para matar. Por quê? Porque ele é o inimigo da nossa alma. Porém, o Senhor, Ele é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não, o medo não vai prevalecer na minha vida. O medo não vai tirar eu da presença de Deus. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho confiado. Pode ser um sinal do Senhor para que você ore. Qualquer sinal de medo deve ser um chamado à oração. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele nos ensina a orar sem cessar. E Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, ele conta a parábola do dever de sempre orar sem jamais esmorecer.
Por quê? Porque no dia da adversidade, se você mostrar fraco, a sua força vai ser pequena, mas que você possa usar as palavras que a Ivone trouxe para nós nessa tarde, aonde está registrado lá em Filipenses 4:19, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele é a minha luz. Deus, Ele tem que ser como a nossa luz. O salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? É esta confiança que você possa ter em Deus, para que Deus possa fazer em seu favor, com todo o propósito em que você tem colocado diante dele. Aqui, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, preste atenção, anote aí na sua agenda, Miqueias, capítulo 7, versículo 8, diz, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. É isto que Deus, Ele quer de cada um de nós. Essa confiança, para que o medo não venha prevalecer na nossa vida, não venha achar lugar na nossa vida. Porque no momento em que você o sentir, aproxime imediatamente de Deus, para que Deus possa te ajudar naquilo que você precisa. Por isso que Tiago diz, achegai-vos a Deus e Deus achegará a vós. Porque a salvação é de Deus. Irmão. O salmista diz aqui, no versículo 27, versículo 1, aonde eu tenho relatado essa passagem, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É só Deus que pode salvar. Que nessa tarde você possa crer, possa confiar e depender somente de Deus, na pessoa de Jesus, porque foi Ele que pagou um alto preço, o preço de sangue lá na cruz, que nos resgatou de toda a maldição que estava sobre nós. E Ele transformou em bênção para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria, o gozo do Espírito Santo. E é só Ele que pode fazer, é só Ele que pode agir em nossa vida. Aqui em Sofonias, no capítulo 3, profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17 diz, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. É isso, irmão. Deus, Ele tem que estar sempre no nosso meio. Deus, Ele tem que estar 24 horas em comunhão constante na nossa vida. Aonde Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele tem que estar conosco 24 horas, a todo instante, a todo momento, para que o inimigo não venha achar brecha, não venha prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra aquelas pessoas que nós amamos. Nós vemos aqui aonde o salmista, ele nos ensina a nos aproximar mais de Deus. E que nessa tarde, o Senhor, embora muitas coisas assustadoras ou esmagadoras possam acontecer a mim ou a você, sei que és maior
de todas elas, mesmo que sejam demais para mim, nunca será demais para ti, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Apresento a ti as coisas que mais me assustam e peço que proteja a mim e as pessoas que eu amo. É esta oração que nós temos que expressar diariamente diante do Senhor, orando: dá-me sabedoria, força e clareza de mente para ouvir o que tu está dizendo no meio de qualquer situação sombria e esmagadora. Não é isso que a Ivone transferiu para nós nessa tarde? Que nós estamos vivendo dias difíceis, dia de apostasia, dias trabalhosos. Por isso, se aproxima mais de Deus, ande mais na presença de Deus. Por quê? Porque a minha vida, que ela possa ser um testemunho do poder da tua glória manifestada quando ando na luz que me deste. Porque antes andávamos nas trevas, mas hoje nós andamos na luz. E quem é a luz? Jesus, Ele é a luz. Cristo, Ele tem iluminado os nossos caminhos. Por isso, nós temos motivo de glorificar o Senhor. Por quê? Porque não andamos mais nas trevas. O medo não tem mais lugar na nossa vida. Por quê? Jesus, Ele é a luz e Ele tem iluminado o nosso caminho. Que nessa tarde, essa confiança, ela possa crescer no seu coração, sabendo que o Senhor, Ele é a nossa luz, que o Senhor, Ele é a nossa salvação. E se Ele é tudo isso na minha vida, a quem eu vou temer? A quem eu vou ter receio? Porque Ele é que batalha, é Ele que age em nosso favor. Que nessa tarde, essa confiança, ela cresça no seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, queridos? Que bom que Deus fala, né? Deus fala, basta nós abrirmos, né, os nossos ouvidos e ouvir, né? E fazer o quê? Com a palavra que o salmista disse? Guardar no nosso coração, né? Para não pecar contra o Senhor. Esperança. Ora, diga Israel, né? Se não fosse o Senhor. Essa é a nossa esperança. De um dia morarmos no céu com este Senhor tão poderoso, que nos deu vida, né? Que nos deu sabedoria, entendimento, graça da tua palavra. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Então que nós possamos confiar sempre nesse Deus, porque não há outro como esse Deus. Não há outro caminho a não ser Jesus, né? Que a Bíblia tem falado. Então que nessa tarde você possa realmente renovar sua confiança. Talvez você estava um pouco, né? Quem sabe com alguns questionamentos. A esperança tendo um pouquinho apagada. Mas que nessa tarde a sua esperança possa ter sido renovada na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, para nós dar o término dessa live. E que você continue orando, irmãos, um pelos outros. Eu por você, você por mim. Que a intercessão, né, de um para com o outro é poderosa, né, na presença de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa hora que nós passamos aqui diante da tua presença. Com nossos irmãos, amigos, família, muitos outros que vão ver, ouvir esta live, Senhor. Que o Senhor também, Pai, com as tuas mãos de poder, apazigua toda situação difícil, Pai, desta casa, deste lar. Este homem, ó Pai, quantas indagações, esta mulher, quantos questionamentos, Deus. Tem misericórdia, Pai. Ajuda nessa caminhada. Apazigua toda situação difícil, toda situação contrária. Em nome de Jesus.
Dá vitória, Pai, a esta mãe, a este pai, a este filho. Liberta, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tira todo pensamento, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Que o Teu sangue seja sobre esta casa, sobre este lar, Senhor. Guardando e livrando, Pai, de todo mal. Continua protegendo o Teu povo. Ó Deus, a nossa família, os nossos entes queridos, Senhor. Guarda, Jesus, pelo poder do Teu nome. Nós clamamos nessa tarde alegria, Pai, sobre estes corações, sobre esta vida, perseverança diante da Tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, continua a abençoar-nos, Senhor, no decorrer ainda deste dia, ó Pai, à noite, Jesus, dessa semana, ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, a pertencer mais a Ti, a fazer mais a Tua vontade. Nós oramos nessa tarde, crendo, Senhor, na Tua providência. Continua a abençoar-nos, ó Pai, em tudo aquilo que nós colocamos na Tua presença. Age, Pai, nos propósitos, em todo aquilo que temos no nosso coração. Para a glória do Teu nome, eu oro nessa tarde junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Continua aí na presença do Senhor, né? Ruminando nesta palavra. E que Deus continue a falar contigo ainda, né? Através de outra palavra, de tudo aquilo que Deus ainda tem, né? Para nós. A Bíblia, ela é maravilhosa. Quando nós abrimos a palavra, ela fala. E que nós possamos entendê-la, amém? E guardar. Para a glória do nome do Senhor, eu oro nessa tarde, né? Junto com você, para que Deus fortaleça as nossas vidas, fortaleça os nossos irmãos amados, família. Irmãos, como nós falamos, não é fácil. Mas Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus te abençoe então nessa tarde, em nome de Jesus.